essas habilidades significa ser capaz de aprender e continuar aprendendo enquanto avança na carreira. Implica entender que cada tarefa embute uma oportunidade de aprender algo. Isso resume muito do que eu penso, assim, pessoal. Não é porque vocês estão fazendo um curso superior que vocês vão garantir muita coisa na vida de vocês. Hoje, quase todo mundo tem curso superior. Conhecimento é diferente de informação. Informação hoje eu estou dando para todo mundo. Quem vai gerar conhecimento para si do que eu estou falando é com vocês. Quem é que vai aplicar alguma coisa, uma única que eu falei hoje para sua vida profissional e pessoal, é com vocês. O meu trabalho termina aqui. E isso não é porque a gente chega numa etapa da vida a gente tem que satisfazer. Porque nada garante que a gente vai continuar no topo se é que ele existe. Porque sempre tem alguém que sabe mais que nós. Então eu resumi algumas coisas o que eu aprendi nessa vida. Então, não parem de aprender nunca. O curso de vocês aqui é meramente o curso. Seja se vocês vão fazer mestrado, especialização, treinamento, cursinho de final de semana, cursinho online, ler revista, ler livro. Não parem, não parem, tá? Porque o que está aqui dentro só o Alzheimer tira, né? Mas a gente reza para ele nunca chegar. Informação é diferente de conhecimento que eu acabei de falar agora. Pense fora da caixa, porque se vocês fizerem o que todo mundo faz, vai estar todo mundo igual. Então, assim, se permitam pensar um pouco fora da caixa. Tá, mas isso não vai dar certo. Tá, pode ser que não dê. Então vai, pondera riscos, né? Até que ponto eu posso arriscar? Mas assim, se exercite a sair da zona de conforto do quadradinho de vocês, seja faculdade, seja Júlio de Castilhos, sabe? Se permitam, arrisquem. Se permitem errar, mas nunca deixe de tentar, né? O máximo sempre vai ter 50% de chance de tu ganhar ou não. Então, 50% dele sim. Não tenho a ilusão de que vai vir sem esforço. Não vem. Aquilo que eu disse que ninguém conta, as noites mal dormidas, o dinheiro que falta, quando você entrou no vermelho para bancar alguma coisa, nada vai vir de graça sem esforço. Isso não existe em nenhuma profissão, em nenhum mercado, em nenhuma empresa, em nenhuma carreira. Não existe, pessoal. Esqueça esse sonho. Não existe. Tá? Dá trabalho mesmo. E sejam humildes, porque aquilo que eu falei, sempre vai ter quem sabe mais do que vocês. Pro resto da vida. A Valentina era pequena, ela dizia, filha, todo dia a gente aprende uma coisa. Ela disse, até o vou máximo. E eu disse, até o vou máximo, meu pai, né? Todo mundo, independente da idade, sempre tem algo a aprender. E sempre vocês vão ter alguma coisa para ensinar. Porque vai ter alguém que vai saber menos do que vocês, mas sempre vai ter alguém que vai saber mais do que vocês. Então, estejam abertos a aprender, sejam humildes e porosos a absorver o que as outras pessoas têm, seja de um professor, seja de um colega, que aparente é mais novo, mais inexperiente que vocês, mas ele pode ter uma experiência que vocês não viveram e nisso ele vai saber mais do que vocês. Então, sejam esponjas, leiam tudo que cai na mão de vocês, abram esse olhar para o mundinho fora da zona de conforto. Só assim vocês vão conseguir alguma coisa diferente do que vocês têm hoje. Se vocês fizerem só o arroz com feijão, vocês vão comer arroz com feijão. Se vocês querem comer coisa diferente, vocês querem ir para algum lugar, vocês querem viajar, vocês têm que plantar para colher mais adiante. Isso dá trabalho, isso é exigente, isso dá... faz a gente se esforçar e faz a gente cansar, sim. Seria muito fácil se todo mundo trabalhasse das 8 às 6, de segunda a sexta e ganhasse milhares de dinheiro. Uma vez um professor meu disse assim, eu queria algo, Raquel, tô pensando assim, uma coisa que eu trabalhe menos e ganhe mais. Eu disse, o dia que tu descobrir que me chama de sócia. Não existe, pessoal. Nenhuma vida de ninguém é cor-de-rosa o tempo inteiro. Tem momentos cor-de-rosa, mas tem momentos muito negros e difíceis na vida de todos nós, na minha, não é diferente disso. Oiê, tô aqui, acabei eu não digo palestra, conversar com o pessoal. Foi um prazer, vim humildemente contar um pouco da minha história, de tudo que eu já fiz nesse tempo, a minha experiência lá na Imobiliária Taperinha, a minha experiência que eu tive numa outra empresa, meus erros, meus acertos, do E Agora Raquel, que é o que mais as pessoas hoje em dia me conhecem, né? Foi realmente um imenso prazer, sempre é falar com a gurizada, porque eu sentia falta disso quando eu estava na faculdade de administração, de ver a prática, né, ouvir de alguém o que ela acertou, o que ela errou, as dificuldades que teve.
é uma maneira da pessoa deles se sentirem gente como a gente que todos nós somos. Então espero que eles tenham gostado da mesma forma que foi prazeroso para mim estar aqui. Um grande beijo, obrigada. Eu costumo dizer que as pessoas acham que o empreendedor, aquele que empreende, né, numa empresa, é tudo fácil, tudo cai do céu, tudo é muito gostoso, também, né? Empreender tem uma série de riscos, de dificuldades, de exigências que quando a gente é funcionário a gente não tem. A gente pode ser um funcionário empreendedor no sentido de ir atrás, de correr, de fazer acontecer. Mas funcionário nunca é a mesma coisa que o dono, no sentido de que a gente, quando é dono, a gente tem muitas famílias que dependem de nós, que um erro nosso vai comprometer muitas famílias. No caso lá da Taperinha, a gente é mais de 30 famílias, então se a gente botar uma média de 3, são um erro meu repercutindo mais de 90 pessoas, né? Então ser empreendedor é extremamente exigente, mas eu não consigo pensar em não ser empreendedora, né? Não nasci para ser funcionária, porque essa adrenalina que a gente tem como empreendedor é isso que me motiva. Mesmo quando eu fui funcionária, eu era uma funcionária empreendedora, né? Então, funcionário empreendedor vai longe, mesmo numa carreira como funcionário, né? Porque quem faz a mesma coisa vai chegar nos mesmos lugares. E eu não quero ser essa. Isso? E agora, Raquel? E agora, Raquel, né? Tantas vitórias, muitas derrotas, como você mesmo disse. É verdade. Eu quero que você me conte assim, o que marcou mais nesse tempo todo? Mais? Não tem alguma coisa que marcou mais. Eu acho que a gente tem fases na vida, inclusive na vida profissional, né? Quando eu comecei lá atrás, né, há mais de 20 anos, me marcava muita dificuldade, eu tinha uma necessidade muito de me autoafirmar, porque eu tenho cara de ser mais nova do que eu sou, então quando tu tem 20 e poucos anos, significa que tu tem cara de adolescente. Eu não era uma adolescente, então eu queria ser respeitada. Então me vestia mais como mais velha, né, me portava mais séria, porque eu queria ser respeitada pela idade que eu tinha e pela profissional que eu era. Com o passar do tempo, a gente vai ganhando confiança, vai indo atrás, evoluindo, aprendendo, amadurecendo profissionalmente também. E isso foi me dando muito mais liberdade de ser o meu jeito. Então, acho que hoje eu me visto muito mais simples, mais jovial. O meu jeito de pensar, vamos dizer assim, é mais leve, né? No sentido que, sim, eu tenho responsabilidades, mas hoje eu me permito e não me cobro tanto, me permito errar, né? E quando eu erro, tipo assim, ok, errei, reconheço que errei, bora, segue a vida e vamos adiante. Então, não tem uma coisa que me marcou, tem muitas coisas boas que me marcaram, que fazem de mim o que eu sou, e as coisas ruins, infelizmente o ser humano aprende mais com as coisas ruins. As coisas ruins me marcaram, me fizeram dizer, bom, isso eu não quero mais pra mim, o que eu aprendo do que eu errei e do que eu acertei, né? Então, acho que é isso. Raquel Trevisan, mulher no mercado de trabalho. Eu mesma. Eu mesma, positivo operante. Chegar numa empresa onde só tinham homens e conseguir o seu espaço. É difícil, não é nem só a empresa. Quando eu ia nos primeiros congressos de marketing imobiliário, de mercado imobiliário, era literalmente meia dúzia de mulheres. Quando eu digo literalmente, é literalmente meia dúzia, eu e mais 5, né? E as outras 5 eram normalmente mulheres de donos de imobiliário, que também até trabalhavam no imobiliário. Então, assim, mesmo que eu não quisesse, eu já chamava atenção por ser a minoria. E no início foi difícil de me respeitar, né? Mas eu com todo esse jeito, nada meigo, me impus através de aprender, de conhecer, de não ficar para trás, no sentido de o que eu não sabia, eu fui aprender, né? O Cláudio, meu sócio, me auxiliou muito porque ele tinha muita prática. E eu vim com a teoria, com a estratégia. E a gente fechou e se complementou. E é um grande casamento meu e dele. E ele foi muito importante nesse processo também, me acolhendo. Para mim, marketing é uma filosofia de trabalho. É um jeito de tu encarar a empresa. Se tu tem o marketing como filosofia de trabalho, significa que tu tá botando o cliente, a partir do cliente tu toma todas as suas decisões dentro da empresa, inclusive as financeiras, de RH e tudo mais, porque o teu jeito de pensar começa diferente, começa do cliente para fora.
Então, eu não entendo investir em marketing. É um pensar no marketing e dentro do pensamento de marketing, onde e como tu investe. Se é propaganda, se é marketing digital, se é propaganda offline, se é um veículo, enfim, bom, aí depende da estratégia, depende do tempo, depende da grana que tu tem. Mas acho que é um grande erro as empresas, tô em crise, a primeira coisa que cortam é a propaganda, que normalmente a gente associa com marketing. No meu entendimento, é burrice, né? Tu pode até restringir, porque também não vamos ser ingênuos e dizer, não, tô com a grana curta, vou continuar gastando como se não houvesse amanhã. Não é isso. Mas sumir do mercado, se já tá ruim, vai piorar. Então, não faça isso. Se readeque numa nova realidade, mas não corte. Não corte.